Ministro Gertz, qual é a sua avaliação de como está indo a campanha contra o Irã? Shalom Pamberson e shalom para todos aí nos Estados Unidos. Estamos no nosso terceiro ou quarto dia da campanha contra o perigo nuclear do Irã. A campanha está indo muito bem até agora, e eu acho que devemos continuar com o objetivo muito claro de desmantelar o potencial nuclear militar atual e futuro do Irã, cuidando do seu programa estratégico de mísseis balísticos e, obviamente, do apoio do Irã a todo o eixo ao nosso redor. Acho que esses são objetivos muito importantes, definitivamente para nós do ponto de vista existencial, mas também para a região e para o mundo. E você sabe, nós sabemos que, quando as capacidades se encontram com a intenção, isso é muito perigoso, e as capacidades de ter um potencial nuclear militar junto com a intenção de destruir o Estado de Israel, quando essas duas coisas se encontram ou quase se encontram, é algo contra o qual precisamos agir, e estou muito satisfeito que estamos fazendo isso. Há relatos conflitantes sobre os danos causados até agora à instalação de Natanz. Você pode dizer qual é o seu entendimento sobre quais danos foram causados a essa instalação específica? Eu acho que houve danos significativos infligidos à instalação de Natanz e a outras instalações relacionadas a ela, claro, todos os cientistas envolvidos, o comando e controle do regime da Guarda Revolucionária. Então eu acho que esses são feitos muito importantes. E como você sabe, nós não estamos parando e continuamos com isso. Acho que é muito importante. Para realmente eliminar a ameaça nuclear, representada pelo Irã, para realmente destruir a instalação de Natanz, a instalação de Fordo, Israel pode fazer isso sozinho ou precisa do poder de fogo dos Estados Unidos, bombas capazes de destruir bunkers, para realmente destruir a instalação de Fordo em particular? Sim, bem, obviamente, nós somos muito fortes e muito sofisticados e acho que surpreendemos muitas pessoas ao redor do mundo e especificamente no Irã, com as capacidades que desenvolvemos ao longo dos últimos, eu diria, provavelmente, 2 décadas em que estamos acompanhando essa questão. E, obviamente, eu não posso expor aqui todas as nossas capacidades ou planos operacionais, então acho que já conquistamos muito e podemos conquistar ainda mais. Dito isso, eu me lembro que os Estados Unidos são muito mais fortes do que nós e têm capacidades que nós não possuímos, mas não estou em posição de recomendar ao presidente dos Estados Unidos o que fazer. Eu acho que o presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump, não é apenas um grande amigo do Estado de Israel, mas ele é um líder mundial e entende os interesses dos Estados Unidos. Ele entende os interesses da região. Ele entende os interesses da comunidade global, seja aqui na região, seja na Europa Ocidental ou quando você vê aqueles drones explodindo em Kiev. Então, tenho certeza de que os Estados Unidos, se decidirem agir, farão isso por seus próprios interesses e não apenas pelos nossos. O presidente Trump postou nas redes sociais no domingo dizendo, e eu cito: Irã e Israel deveriam fazer um acordo e nós faremos um acordo assim como eu consegui que Índia e Paquistão fizessem. Isso pode terminar com diplomacia ou não há outra maneira de acabar com isso a não ser militarmente neste momento? Bem, obviamente existem 2 caminhos. Existe o caminho militar, que agora estamos vendo em ação, e eu acho que devemos continuar com ele porque, uma vez que estamos lá, quanto mais nos distraímos, é muito importante. Mas deixe-me dizer isso, Anderson. Nós não temos nada contra o povo iraniano. Tudo se trata do regime. Tudo se trata das suas capacidades estratégicas e tudo contra a sua intenção, seja ela contra nós ou o que vimos 2 anos atrás na Arábia Saudita ou o que vimos na Ucrânia e em outros lugares. Então estamos focando nas capacidades. Isso é o que importa para nós. E eu te digo, como um homem de paz, eu realmente gostaria de ter paz com o povo iraniano, como já tivemos antes.
É só que entre eles e nós existe esse regime fundamentalista que não podemos correr o risco de deixar possuir essas capacidades. E eu espero que possamos alcançar isso antes. Olha, Israel nunca iniciou uma campanha estratégica desse tipo a menos que fosse uma ameaça potencial existencial. Esse foi o caso com as instalações nucleares no Iraque, esse foi o caso com a instalação nuclear na Síria, e é o caso agora, mesmo sendo muito mais complicado do que instalações em um único local, como já enfrentamos antes. Mas como você pode ver, não é apenas um esquadrão operando em algum lugar, é toda a Força Aérea de Israel, o Mossad e nossas forças de inteligência. E eu acho que estamos fazendo um trabalho muito bom, mas também uma atividade muito importante, obviamente para nós mesmos, mas também para a região e para o mundo. Não vamos esquecer disso. O Irã já possui mísseis que podem alcançar o leste europeu. Espere mais alguns anos e eles poderão alcançar o coração da Europa. Agora, só imagine, depois de ver o que o Irã fez nas últimas décadas ou mais, desestabilizando a região, vendo o que aconteceu na Síria, vendo o que fez no Líbano, o que fez com o Hamas, o que fez com os Houthis. Imagine se tivesse o guarda-chuva nuclear para possibilitar todos esses tipos de atividades. Estamos nos protegendo. Acho que também estamos servindo ao mundo. Então, nesse sentido, qualquer coisa que não seja uma mudança de regime realmente protegerá Israel de um Irã nuclear ou o Ocidente, como você disse, das capacidades balísticas. Mesmo que as instalações sejam gravemente danificadas, se o regime permanecer, eles ainda têm o conhecimento e, ao que parece, o desejo de desenvolver essas armas. Então, obviamente, tiramos muitos bens do jogo. Mas, como você disse corretamente, cabe apenas aos iranianos decidir desistir desse caminho. Mas precisamos garantir que eles cheguem a essa conclusão. E quando eu digo nós, é claro que é Israel do seu ponto de vista, mas também a região, é o mundo, e precisamos garantir que ninguém nos abasteça com qualquer tipo de capacidade futuramente. Isso é coisa de uma campanha completa, com diferentes formas, com melhor inspeção, com tudo melhor. O Irã não pode chegar a esse ponto, porque seria muito perigoso para nós e para outros também. Uma mudança de regime no Irã é uma questão do povo iraniano. Pode ser um resultado, mas se os iranianos decidirem mudar o regime deles, eles. Acho que eles têm motivos para isso, mas não estou no lugar deles. Bem, o primeiro-ministro Netanyahu, como você sabe, pediu para que os iranianos se levantem. Acho que muita gente ficou surpresa com as capacidades de Israel dentro do Irã. Suponho que usando os próprios iranianos como agentes para atingir cientistas nucleares e outros alvos. Tem sido extraordinário ver a eficácia quero dizer, só de rastrear os movimentos dos cientistas nucleares, rastrear os movimentos dos principais generais. Obviamente, há uma grande insatisfação e dissidência no Irã. Você acredita que os iranianos vão se levantar, especialmente enquanto estão sendo bombardeados? Bem, honestamente, eu não sei. Posso te dizer que, obviamente, precisamos diferenciar entre atividades militares com agentes e coisas que, claro, temos capacidade de forma ampla. É um país grande, com muitas nações, muitas nacionalidades e diferentes grupos étnicos, etc., etc. Cabe a eles decidir. E mais uma vez, quero enfatizar que não temos nada contra o povo iraniano. Acho que eles estão sendo mantidos reféns desse regime há décadas e, como já tentaram antes, podem tentar novamente no futuro. É uma decisão que cabe a eles. Você falou sobre desenvolver uma estratégia de saída em Gaza ao longo do último ano, mais ou menos. Para aqueles que dizem que Israel agora está envolvido em outro conflito, assim como em Gaza, sem uma estratégia de saída clara, o que você tem a dizer? Na sua cabeça, existe uma estratégia de saída para esse conflito atual? Bem, com certeza existe uma. Mais uma vez, você está falando com alguém que aprovou 17 mil trabalhadores de Gaza para trabalhar em Israel.
Nós já tentamos de tudo o que podíamos em Gaza. Nós já estamos esperando há 18 anos para ver o que acontece com a abordagem atômica dos iranianos, a abordagem nuclear dos iranianos, e chegou a um ponto em que as capacidades estão prestes a se alinhar com as intenções, e isso é muito perigoso, como eu disse. Então, na verdade, não tivemos escolha a não ser fazer o que estamos fazendo. Espero que possamos ter um acordo melhor com os iranianos de modo geral e paz com o povo iraniano, mas também um futuro diferente para o povo de Gaza. E eu acho que essas coisas estão ligadas, ou melhor, não ligadas, porque o Irã é a fonte de todas essas atividades, seja a instabilidade no Iêmen, Síria, Líbano ou Gaza. Eles financiam tudo, eles fornecem as armas e tudo mais. Então, agora que não há mais recursos para o povo de Gaza, para o Hamas em Gaza, talvez mais adiante possamos realmente alcançar uma situação melhor com o povo de Gaza. Mais uma vez, eles precisam se controlar. Eles têm que construir algo com o qual possam viver e que nós possamos viver ao lado. Não tenho nada contra o povo iraniano. Não tenho nada contra o povo de Gaza. Eu realmente acredito que, a longo prazo, talvez possamos, e tomara que consigamos, alcançar a paz. Mas para isso precisamos ser fortes e eliminar os obstáculos estratégicos aos processos positivos. Não vamos nos esquecer que o Hamas iniciou o ataque de 7 de outubro quase no momento em que estava prestes a acontecer a normalização com a Arábia Saudita. E se quisermos realmente chegar a um lugar melhor com nossos vizinhos, e eu quero chegar a um lugar melhor com nossos vizinhos, e converso com todos eles, precisamos garantir que o Irã não possa interferir e que o Hamas, o Hezbollah, os Houthis ou qualquer outro grupo que só traz instabilidade não consiga impedir processos positivos, que eu acredito que podem ser alcançados nesta região, e acho que devemos buscar isso. Poderia ser muito próspero. Quando essas coisas forem resolvidas, a estabilidade vai aumentar, a segurança vai aumentar, a prosperidade vai aumentar, a situação econômica vai melhorar. Tudo isso está chegando. São apenas esses radicais que, nos separam entre esse potencial e a situação atual. No fim de semana, um alto funcionário dos Estados Unidos disse à CNN que Israel teve uma oportunidade de matar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, e comunicou isso aos Estados Unidos, e que foi comunicado de volta que o presidente Trump se opôs a esse plano. Não vou te pedir detalhes sobre isso ou para confirmar, mesmo que você soubesse, mas isso é algo que você apoiaria? Isso é algo que uma mudança de regime exigiria? Bem, obviamente, você sabe, se você olhar para o Nasrallah, ele ocupava tanto a posição de ser o supremo, eu diria, o comandante em chefe do Hezbollah, mas também o líder supremo deles, já que o Hezbollah é um posto avançado do regime iraniano, então você vê o que aconteceu com ele. Eu não sei o que vai acontecer com o Khomeini. Obviamente, não podemos discutir esse tipo de coisa aqui. Só mais duas perguntas. Você já falou no passado, dizendo que o primeiro-ministro Netanyahu, no passado, colocou seus próprios cálculos políticos à frente de decisões sensatas em relação à guerra de Israel contra o Hamas. Há quem acredite que talvez a política interna esteja por trás de parte disso. O que você acha? Anderson, essa é uma questão muito séria, lutar contra os iranianos. Isso é algo que Israel nunca fez antes, nada parecido, nessas distâncias tão longas ao nosso redor. Sobre a questão iraniana, não existe direita ou esquerda. Existe certo ou errado, e nós estamos certos. E, para finalizar, qual é a sua mensagem para o presidente Trump em relação ao apoio dos Estados Unidos? Primeiro, quero agradecer ao presidente Trump. Sim, quero agradecer ao presidente Trump. Quero agradecer ao povo americano e à administração americana por muitos anos de parceria. Sabe, quando eu era chefe das forças de defesa, meu amigo, o general Dempsey, uma vez me deu um presente e estava dedicado assim, parceiros por dever, amigos por escolha. E eu acho que a relação entre nossas duas nações é tão forte. Definitivamente, compartilhamos os mesmos valores, mas também exatamente os mesmos interesses.
É verdade que, para nós, o Irã, a questão iraniana, é uma questão com potencial de ameaça existencial para nós, mas para os Estados Unidos, para o povo americano na região, no Oriente Médio, na Arábia Saudita, nos países árabes ao redor do Golfo, em todo lugar que você olhar, é um interesse fundamental. E se você perguntar para o pessoal da Kia, também é um grande interesse para eles. Então, tenho certeza de que o presidente Trump, entendendo a importância de ser um líder global e provavelmente a pessoa mais importante do mundo em termos de liderança política, tenho certeza de que ele vai tomar a decisão certa para ele, para o mundo e para a região. E claro, tenho certeza de que ele se importa muito com Israel, mas, no fim das contas, as decisões são deles. Estamos sempre aqui para os Estados Unidos e os Estados Unidos estão sempre aqui para nós, e tenho certeza de que isso continuará assim no futuro também. Ministro Gantz, agradeço pelo seu tempo. Obrigado. E quero agradecer muito pela sua paciência e espero ver dias melhores ao nosso redor aqui. E só uma coisa entre nós e esses dias: tirar as capacidades dos radicais. Muito obrigado.